Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, a concretização de delegações de competências decorrentes do que foi por vós aprovado no primeiro ponto desta ordem de trabalhos e a sua conjugação com a matéria agora em apreço merecem-nos uma reflexão. Era já do nosso conhecimento a intenção do PS de formar um executivo monocolor, ou seja, em que apenas os vereadores eleitos tivessem pelouros distribuídos. Não contestamos a legitimidade desse caminho, mas não podemos deixar de nos interrogar sobre o seu mérito e, em particular, sobre a sua eficácia, sobretudo se considerarmos o contexto em que seguramente exerceremos este mandato. O poder local democrático desempenha um papel de grande importância no nosso regime democrático, podendo afirmar-se que constitui um dos seus pilares mais relevantes. O seu enfraquecimento trará seguramente sérios riscos para esta democracia, que custou pesados sacrifícios a todos que ousaram opor-se a uma ditadura que parecia não ter fim. Essa ditadura conduziu Portugal ao isolamento internacional e colocou o país na cauda do desenvolvimento económico e social. Na modernização do país, na satisfação das necessidades mais básicas das populações, creio que todos estaremos de acordo se aqui afirmar que o poder local democrático desempenhou um papel determinante. Importa, pois, identificar com rigor os motivos que levam a que, passadas que foram 4 décadas, as eleições locais pareçam não interessar a significativa parcela do eleitorado. Não passará despercebida a todos nós a fraca afluência às urnas nas eleições locais. Este facto deve merecer a nossa reflexão séria, despida tanto quanto possível de aspectos subjetivos que decorrem das nossas opções individuais, ideológicas e mesmo partidárias. Não se trata, em nosso entender, de uma questão menor. No nosso concelho, mais de metade dos eleitores inscritos não exerceu o seu direito de voto. Isto corresponde, na realidade, aos seguintes factos. O PS recolheu 21% dos votos do universo de eleitores inscritos e, com esses 21%, forma uma maioria absoluta com o Presidente e mais 5 vereadores. Delega pelo máximo da lei todas as competências no seu Presidente, entrega todos os pelouros aos membros da sua lista e remete para um papel de oposição todos os outros eleitos. O PSD-CDS recolheu cerca de 10% dos votos do universo de eleitores inscritos e, com esses 10%, elegeu 3 vereadores. A CDU recolheu cerca de 7% do universo dos eleitores inscritos e elegeu 2 vereadores. A abstenção no Conselho cifra-se em cerca de 53%. Os números anteriores não têm nada de subjetivo, antes revelam com crueza a realidade. É este último número, relativo à abstenção, que, a meu entender, deve merecer a nossa atenção e preocupação. Ele revela um indesmentível afastamento das populações dos seus órgãos de poder local, aqueles que exatamente a nossa arquitetura constitucional previa e queria mais próximo das populações. Então, cabe a todos os que se situam no campo democrático refletir sobre este dado que não pode deixar de ser preocupante, até por ferir os próprios objetivos constitucionais. Cabe a todos nós analisar com seriedade e rigor os reais motivos de tão elevada abstenção. São, em meu entender, levianas, abusivas e, quiçá, ingênuas as interpretações que concluem destes resultados eleitorais no nosso concelho uma vitória esmagadora suportada numa hipotética vontade popular claramente expressa, baseada ela mesma numa inequívoca opção sobre os programas eleitorais em jogo, ou mesmo resultante da prática política tida a montante pelos diversos atores. Não vamos aqui e agora entrar pela análise do contexto concreto que terá determinado estes resultados. Deixaremos essa análise absolutamente necessária para mais tarde. Sabemos que o Partido Socialista justifica em parte a sua opção pela constituição deste tipo de executivos naquilo que apelida de binómio pluralidade-eficácia,
retirando daí a necessidade e a justeza de um poder com expressão monopartidária na composição dos executivos. Neste tipo de análise, que ainda ouvimos recentemente, o PS contrapõe de modo que me parece pouco salutar e até perigoso a própria pluralidade em razão da eficácia. Mas restringir o acesso à decisão, o acesso ao conhecimento atempado, não significa de modo prático limitar a colegialidade dos órgãos. Afirmam, é certo, que maioria absoluta não significa poder absoluto. Afirmam bem, a meu entender. Mas cabe então perguntar se um poder absoluto não é exatamente aquele para o qual não existem mecanismos democráticos para o travar ou afastar. É facto que cada eleito tem sempre à sua disposição a própria consciência para não seguir cegamente as orientações partidárias definidas. Isto é válido para todos nós. A experiência passada mostra-nos, contudo, que vezes demais a consciência pessoal cede ao peso da estrutura montada, ao peso das máquinas partidárias e até talvez ao incómodo da exposição a posições divergentes dentro dos próprios grupos ou bancadas. Mas é também por demais evidente o peso do aparelho municipal nos próprios órgãos eleitos, criando-se muitas vezes situações que cerceiam e não favorecem em nada a livre expressão de opinião. Existem, de facto, em meu entender, alguns constrangimentos ou distorções que se foram avolumando e aos quais estou seguro que mais tarde ou mais cedo teremos de prestar mais e melhor atenção. O sinal que o PS parece querer dar, invocando a sua maioria absoluta na Câmara Municipal de Odivelas e na Assembleia Municipal de Odivelas, coloca com pertinência a questão de sabermos como entender na prática essa declaração de princípio contra o poder absoluto. O futuro dar-nos-á, na prática, resposta a esta questão. Na realidade, a experiência vem demonstrando, assim me parece, que não só a pluralidade não prejudica a eficácia, como, pelo contrário, pode contribuir de modo decisivo para o seu crescimento. Neste sentido, entendemos que o PS não soube aproveitar a sua maioria para chamar à gestão da governação diária do município outras forças partidárias. Perde-se, a nosso ver, uma oportunidade em nome de um modelo de duvidosa eficácia. Sabemos que não será caso único nem exclusivo e sabemos que não existem políticas neutras nem governações neutras. Para nós, o fio condutor será sempre o combate às desigualdades sociais e territoriais, bem como a defesa do interesse público. Uma governação democrática com esse fito terá sempre que ter uma grande proximidade com as populações e as forças vivas. Temos consciência que no presente mandato se colocarão questões decisivas para o futuro do nosso concelho. Decisivas porque num território que em muitos aspectos está perto de atingir os seus limiares de crescimento, o leque de variáveis possíveis para assegurar a primazia do interesse público sobre os interesses privados se reduz drasticamente. Ninguém governa em nome de todos e muito menos o poderá fazer quando se administram territórios que fazem parte integrante das grandes áreas metropolitanas, elas próprias sempre palco de conflitos agudos de interesses em jogo. Creio que o exposto anteriormente indicia com clareza o nosso sentido de voto no ponto em apreço. Exerceremos a abstenção não por qualquer razão de índole pessoal, mas sim porque a análise política nos faz parecer que o modelo escolhido não será o mais profícuo para o nosso concelho. Entendemos que no atual contexto político e social mais distendido e no quadro de um concelho onde subsistem problemas gritantes aos quais precisamos de atempadamente dar respostas, o envolvimento de mais que uma força política com pelouros não diminuiria a eficácia da gestão, antes pelo contrário. Entendemos ainda que seria um sinal claro dado à população sobre a necessidade de envolvimento de todos na vida e na definição futura do concelho. Sinal igualmente importante para o conjunto dos trabalhadores do município. Sinal igualmente importante para o desenvolvimento de um amplo espaço público de debate, espaço aberto,
sem restrições e mobilizador para quantos se foram progressivamente afastando da vida pública deste concelho. O concelho de Odivelas tem problemas sérios e graves que felizmente não têm invertido em catástrofes naturais. Mas esses problemas existem e persistem. São vários, mas destacarei apenas os que se ligam às chamadas vertentes sul e nascente ou à verdadeira situação humilhante em que vivem milhares de idosos no nosso concelho. De certo modo, permite-me dizer que tudo se passa como se hipoteticamente fôssemos coletivamente convocados para acudir em situações extremas, e aí se veria quanto, por vezes, os problemas locais unem e as ideologias e os interesses particulares dividem. Não foi este o entendimento da maioria do PS. Não foi este o caminho escolhido. Os próximos 4 anos não serão fáceis, até porque, como acabei de referir, serão decisivos em aspectos estruturantes para o futuro do concelho. Porque esta é a primeira vez que tenho a honra de tomar a palavra nesta Câmara, gostaria de desejar a todos um excelente trabalho em favor das populações e do interesse público. Contem comigo, contem com lealdade e frontalidade. Estarei sempre ao vosso dispor, aberta ao diálogo, tentando enriquecer o debate político e desempenhar as funções para que fui eleito, em estrito respeito por todos quantos em mim e na CDU quiseram confiar. Muito obrigado.